tarde, acho que agora podemos iniciar, né? Me coube aqui falar sobre esse tema do neurodireito. Inicialmente, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, eu nem imaginava que isso teria correlação, porque eu pensava em pesquisar métodos preventivos de judicialização em matéria consumerista. Então, nós tínhamos assim, uma ideia de quais seriam aquelas disciplinas que teriam alguma influência, as nossas escolhas de fontes e metodologias, mas o neurodireito era algo que eu praticamente ignorava e não poderia calcular que o produto final teria uma presença tão marcante dessa temática. Gostaria de começar aqui a minha fala com uma indagação, só para se refletir. O que vocês acham que traria mais conforto, mais comodidade para um paciente que precisa submeter uma cirurgia de risco? Se fosse dito a ele que 97% dos pacientes sobrevivem após a cirurgia, ou se fosse dito a ele que 3% saem mortos da sala de cirurgia. Então, só para parar e pensar um pouquinho sobre isso. Mas o que isso tem a ver com o neurodireito? Bom, se nós formos parar para pensar, a nossa atividade envolve quase que diuturnamente avaliar condutas humanas. Condutas humanas que envolvem voluntariedade, tomada de decisão, escolhas que nós pressupomos racionais. Seja no campo do direito civil, seja no campo do direito penal, a culpa, o dolo, a voluntariedade numa contratação. Tudo isso parte de uma premissa de que o ser humano é um ser racional e capaz de tomar decisões conscientes. Aqui eu coloco na figura uma representação do cérebro humano e um supercomputador. Esse supercomputador, pelo que eu pude apurar, seria hoje aquele mais rápido e mais eficaz do ponto de vista energético dos que foram lançados na recenticidade. É o Frontier. Esse computador, que é o primeiro a superar a barreira dos quintilhões de operações por segundo, ainda não tem a capacidade de modelar completamente todas as interações dos neurônios no cérebro humano. O que nós temos aqui é um gasto energético estimado em 21 megawatts para colocar esse computador para operar, o que é o equivalente ao gasto de uma cidade pequena inteira. Um artigo que foi publicado há pouco tempo, fazendo uma estimativa com base nas tecnologias atuais. Nós já temos tecnologias que estão evoluindo em termos de eficiência energética para mimetizar o cérebro humano, mas baseado dentro das tecnologias tradicionais, estimou em 12 gigawatts a simulação completa de todas as sinapses do cérebro humano. Então, nós estamos falando do consumo de uma cidade. O nosso cérebro consome o equivalente a uma lâmpada elétrica. Uma lâmpada elétrica. Então, nós não temos dúvida. Em termos de eficiência energética, de consumo de energia, o cérebro humano é campeão imbatível. Só que para nós podermos alcançar toda essa eficiência, óbvio, a natureza teria que ceder em alguma coisa. Então, se por um lado nós temos capacidades de processar informações de forma rápida e obter alguns resultados de forma expedita, e se isso se demonstrou muito eficaz para os cenários em que a nossa racionalidade se desenvolveu, talvez isso não se mostre muito adequado hoje para a realidade que a gente vive. Então, por exemplo, se você estivesse num ambiente natural, tendo que tomar uma decisão de vida ou morte, você não correria o risco, ao ver um movimento ali na grama alta, de esperar e analisar todos os aspectos possíveis para decidir se aquilo era uma ameaça de um predador ou não. Não é isso? Então é melhor não correr o risco e fugir. Só que isso impacta na evolução de um ser humano que hoje vive em sociedade e que precisa tomar decisões que são diferentes daquelas decisões do estado natural. Então, por exemplo, esse sistema, que não é necessariamente ruim, na verdade ele tem um propósito, ele visa nos permitir lidar com a sobrecarga de informações sensoriais que o mundo proporciona. Nós apenas captamos uma parcela muito diminuta daquilo que chega até os nossos sentidos, processamos uma parcela ainda menor daquilo que nós captamos e retemos ainda uma fração dessa parcela que nós processamos. Então é uma necessidade lidar com essa sobrecarga de informações de termos esse sistema rápido, um sistema que não é reflexivo, um sistema que age de forma instintiva. Ele também atende à necessidade, como eu mencionei, de agir rapidamente, tomar decisões no momento. De tentar emprestar ao mundo significado, de encontrar padrões. E também de filtrar aquilo que precisa ser lembrado, porque a nossa memória não é perfeita. Então há uma função a cumprir. E para cumprir essas funções,
o nosso cérebro não se dá ao esforço de cumprir o desperdício energético de fazer o contorno da praça toda, né? Então, vocês vão ver aqui que ele busca atalhos mentais. E é por força desses atalhos mentais que alguns pesquisadores, aí nós temos o Richard Thaler, o Cass Sunstein, no livro Nudge que eles publicaram, eles dizem que aquela visão da economia tradicional sobre o homem como um agente racional na tomada de decisões, que via o ser humano, o agente econômico, né, como um Einstein com memória perfeita, com uma capacidade absoluta de reter e processar e correlacionar toda a informação, ele não é o ser humano real. O ser humano real, ele tem uma racionalidade limitada, por força de todos esses aspectos que nós desenvolvemos. E o que ocorre é que exatamente esses sistemas que foram desenvolvidos para nos permitir lidar com esse contexto, ele não é necessariamente adequado para as decisões que nós vamos tomar no nosso dia a dia em sociedade moderna, por exemplo, no meu caso, no caso da minha pesquisa, como consumidor. Esses sistemas não vão permitir ao consumidor decidir quem é o melhor fornecedor para celebrar um contrato. Não vão permitir a um casal decidir qual é a melhor forma de partilha. Não é isso? Eles vão tender a impulsionar a pessoa à tomada de decisão que não necessariamente utiliza o sistema reflexivo, racional, mas aquele sistema impulsivo, e isso acontece de maneira inconsciente. E nos sujeita à possibilidade de, por força dessas heurísticas, que são esses atalhos mentais, esses caminhos mais curtos a percorrer para a tomada de decisão, incorrermos em falhas de julgamento, em desvios do nosso julgamento, em criarmos ruídos nas nossas decisões, vieses na nossa tomada de decisão. Foi aqui mencionado o viés no contexto da inteligência artificial, mas a inteligência humana é muito, talvez, mais propensa até a esses vieses inconscientes. Nós não percebemos que nós estamos sujeitos a eles. Então, aqui eu menciono apenas algumas das categorias que foram identificadas, são muitas. Uma lista que compile e organize isso chega a ser assustadora, porque quando nós começamos a lidar com as nossas limitações e perceber o quanto, de fato, nós somos irracionais, isso nos abala internamente, nos tira da nossa zona de conforto. Mas nós temos alguns que eu coloquei aqui, que talvez eles possam contextualizar melhor a relação entre essa disciplina e o direito. Então, nós falamos aqui, por exemplo, da disponibilidade, ancoragem, enquadramento, são heurísticas clássicas que foram pesquisadas lá no início dos trabalhos da psicologia, da neurociência, da economia comportamental. E algumas dessas repercussões que isso produz sobre o nosso comportamento. Vieses como viés de manutenção do status quo, de confirmação, desconto hiperbólico, excesso de confiança e outros. Então, por exemplo, aqui nós temos a ideia de enquadramento e de ancoragem. O enquadramento ele diz respeito, fazendo uma síntese, seria aquela ideia de que a informação ela não basta pelo conteúdo em si mesmo, mas a apresentação da informação ela pode influenciar a sua tomada de decisão, o seu julgamento. Por isso aquela pergunta que formulei lá no início da apresentação. A informação que foi transmitida é rigorosamente a mesma. A probabilidade não se altera em absoluto se eu disser que 93% morre ou que 3% sobrevive. Mas eu aposto que a maioria pensaria diferente se a informação fosse passada dos 3%, porque ela nos atinge nesse sistema, que é um sistema de pensamento rápido, que é um sistema irracional. E, de maneira geral, nós seres humanos somos muito ruins para calcularmos probabilidades, exatamente por conta dessa nossa tendência de confundir a parte com o todo e de fazer generalizações para características que não são necessariamente as características que são essenciais no julgamento e naquela tomada de decisão. Então, a forma como uma proposta de acordo é apresentada, se ela é apresentada como um ganho ou uma perda, pode influenciar na receptividade de quem está participando daquela negociação. Porque, por incrível que pareça, nós temos tamanha aversão à perda, que se a proposta for apresentada como perda, ela nos persuade melhor do que se for apresentada como ganho. E isso é chocante, mas é a verdade. E a ancoragem. É curioso, porque hoje de manhã, na dinâmica que realizamos em grupos, nós falamos sobre isso, sobre ancoragem. Você estabelece um parâmetro inicial e os debates posteriores eles são influenciados por aquele parâmetro. Então, se um valor inicia a negociação, aquele valor passa a ser utilizado pelas partes como referência para as propostas posteriores. E houve até uma pesquisa voltada para a magistratura para verificar se os nossos julgamentos, em termos de quantificação de dano moral,
eles eram influenciados pelo valor do pedido feito na inicial. Vejam bem. E mais do que isso, alguns desses vieses, alguns desses nossos processos de raciocínio, eles podem ser manipulados por arquitetos de escolhas, por quem desenha os processos decisórios e até por quem mal intencionado quer atingir algum resultado. Então, quando nós estamos agora num contexto de eleições gerais, em que há um combate muito intenso à ideia das fake news, das decisões falsas, das notícias falsas que são difundidas, as notícias falsas, elas têm esse poder deletério tão intenso exatamente porque elas atuam sobre alguns desses nossos processos mentais. Dentre eles, já clássico, viés de confirmação. Viés de confirmação que também pode nos influenciar como pesquisadores, já foi aqui mencionado pelo nosso colega Leonardo logo no início. O viés de confirmação é a nossa tendência de selecionarmos os argumentos e de darmos preponderância àqueles que confirmam o que nós já pensamos. Ou seja, que reforçam a nossa visão pregressa sobre aquele tema, sobre aquele mundo. E ele aqui está conjugado a um outro fenômeno, o fenômeno da disponibilidade. A disponibilidade está ligada também à nossa memória. Nós damos mais valor no momento de estabelecermos uma premissa de tomada de decisão ao que é mais fácil de ser lembrado. Aquilo que nós conseguimos resgatar da memória com mais facilidade. E é óbvio que se uma informação ela é reiterada inúmeras vezes, verdadeira ou falsa, ela vai se incutir dentro desse slot da nossa memória em que a disponibilidade ela é reforçada. Então, nós temos aí o que se chama de cascata de disponibilidade, de maneira geral, que relembra um pouco aquele adágio, né, de uma mentira contada 1000 vezes. Então, o poder e a influência que se pode ter nas fake news, além de outros fatores, está ligado a isso, ao fato de que a nossa imperfeição de julgamento e de processamento de informação se deixa levar pelas crenças que nós já possuímos e, especialmente, se elas são reiteradamente reforçadas pelos mecanismos de divulgação de informação. Também aqui, isso já de uma forma mais pontual ligada ao meu trabalho, que dizia a respeito à judicialização, houve um estudo sobre as causas de aumento da judicialização civil no Brasil, e outros estudos posteriores nessa mesma temática abordaram essa questão, e se percebe que uma parte da judicialização ela deriva do fato de que existem vieses de excesso de confiança e excesso de otimismo. Então, de maneira geral, as pessoas se acham superiores às médias nas suas capacidades. Então, foi até dito pelo Cassius Steen, numa palestra que ele proferiu, que se nós somássemos todos os motoristas que se consideram acima da média na direção, daria mais de 100%. Né? Porque todo mundo se acha acima da média. Que é matematicamente impossível. Muita confiança na sua própria habilidade e um excesso de otimismo nos resultados. Então, foi feita uma pesquisa nos juizados especiais civis de Vitória, no estado do Espírito Santo, e era incrível o percentual de pessoas que achavam que o processo dele ia ser julgado procedente e que ele ia ter acesso ao bem da vida em menos de 6 meses. Né? A gente não precisa abrir o relatório de justiça em números para saber que talvez esse percentual não esteja condizente com a realidade. E essa manipulação desses nossos vieses, dessas nossas heurísticas, ela acontece em vários contextos. Aqui atrás eu coloquei os confetes sendo lançados, porque talvez algumas pessoas aqui já tenham passado pela experiência de entrar num daqueles stands de venda, de time sharing, não é isso? A pessoa ela quer te convencer que é uma excelente ideia pagar uma fortuna para ir para o mesmo hotel todo ano, ficar 7 dias. Né? É um negócio maravilhoso aquilo. Só que o que acontece? Talvez vocês tenham passado por essa experiência. Você vai ser colocado numa sala com um monte de gente, não é? Informação sendo passada de uma maneira impossível de você processar adequadamente, em grande volume. Mas o sutil que está acontecendo ali, que você não vai ser persuadido pelos dados que estão sendo colocados ali. O fator de convencimento mais poderoso é a fanfarra que fica atrás a cada vez que alguém fecha um negócio. Porque eles vão soltar confete, eles vão tocar uma música, e aí você vai começar a ficar acanhado ali, pensar, gente, né, deve ser bom esse negócio, né? E se eu não fechar, vou passar vergonha aqui, está todo mundo contratando. Não é à toa que isso é feito, como não é à toa que você verá numa propaganda, e a publicidade explora muito isso, a informação de que a maioria dos dentistas, né, prescreve um determinado creme dental ou um fio dental. O meu nunca fez isso, mas deve haver algum dentista que o faça, né, indicar a marca.
muito menos ter colocado jaleco nessa pessoa, porque já está trabalhando a nossa tendência a emprestar força a argumentos de autoridade, ou dizer que aquele carro venceu X prêmios em tantas revistas, ou que aquele produto é o produto mais vendido do mercado. Porque, incrivelmente, nós somos sujeitos ao poder das influências sociais. Na média, a pessoa ela quer participar daquilo que o grupo faz. Ou, o que é pior, do que ela imagina que o grupo faz. Então, foi feita uma pesquisa, por exemplo, entre os acadêmicos norte-americanos por conta do problema do excesso de consumo de álcool. E eles descobriram que muitos consumiam álcool em excesso porque achavam que aquele era o padrão, era a norma, que a maioria consumia álcool em excesso. E o que eles começaram a fazer? Mostrar que, na verdade, a maioria não consumia álcool em excesso. Aquilo era resultado do que se chama ignorância pluralística. É uma imagem errônea do que o grupo faz e que afeta a sua tomada de decisão, porque você quer se encaixar, você não quer ser o diferente ali dentro. Só que esse mesmo poder das influências sociais ele pode ser utilizado positivamente. Essa divulgação é uma forma de atuar sobre as pessoas, sobre o comportamento. Ela pode ser utilizada para resultados positivos. Então, um exemplo também tirado de pesquisas é relacionado ao consumo de energia elétrica. Nós todos sabemos que é positivo você reduzir o seu consumo. Mas o que se percebeu como influência mais impactante era simplesmente dizer como aquela comunidade consumia energia. Então, quando você mostrava que o consumo era menor dos seus vizinhos, as pessoas tendiam a diminuir o consumo de energia. Só tinha um problema. Era que aquele que já consumia pouco falava, não, eu posso gastar um pouquinho mais, porque a média está acima do meu consumo aqui. Então, se mudou para algo mais sutil e só se colocava uma carinha, um emoji. Se o seu consumo fosse um consumo considerado positivo, bom, dentro da economia, colocava um emojizinho feliz. Se fosse um consumo excessivo, um emojizinho triste. E isso acarretou redução no consumo. Somente isso, colocar isso. Isso explora uma outra temática relacionada, que foi colocada na minha pesquisa, que é a temática dos nudges. Os nudges, um empurrãozinho, um cutucão, são exatamente esses estímulos, esses pequenos estímulos. Estímulos não coercitivos, não são mandamentos, não são ordens, não são determinações. São pequenos incentivos, alguns deles bastante sutis, que vão atuar exatamente nesses nossos mecanismos inconscientes, mas vão direcionar o nosso comportamento em um determinado sentido. Aqui, nós vamos tratar da ideia dos nudges no sentido positivo, ou seja, uma arquitetura de escolhas feita pelos agentes públicos no sentido de produzir resultados que vão atender os interesses. No caso da minha pesquisa, a redução na demanda consumerista. Mas os nudges eles podem ser explorados de formas diversas. Eu coloquei essa pipoca aqui porque eu tenho certeza que alguém já comprou no cinema um balde de pipoca que era humanamente impossível consumir ao longo do filme, não é? E certamente o deve ter feito porque pareceu também um excelente negócio, quando ele considerava que era só R$1 mais caro do que a pipoca média, não é? E a pipoca pequena, o preço era lá embaixo. Isso aqui explora essa nossa tendência de fazermos essas comparações que não são necessariamente lógicas, mas elas são tão eficazes que a gente vê todo mundo entrando no cinema com aqueles baldes imensos lá de pipoca para guardar. Então, os nudges, eles vão poder ser utilizados para a produção de resultados de interesse público, não necessariamente se utilizando de normas ou de instrumentos coercitivos, como tem sido a nossa prática. Aqui nós mencionamos, por exemplo, o nudge de opção padrão. O nudge de opção padrão, ele basicamente significa você estabelecer a opção desejada, como aquela opção que vai ser automática. Se você não manifestou nada, a opção, por exemplo, é você se inscrever num plano de aposentadoria, que é o que é mencionado no contexto norte-americano. No nosso caso aqui, um nudge de opção padrão, que seria interessante, eu menciono na minha pesquisa, seria, não, o seu padrão, se você não se manifestar em sentido contrário, vai ser tentar a conciliação no consumidor contra o fraude, na via extrajudicial. Esse nudge, ele é considerado um dos mais importantes e mais eficazes porque ele opera sobre a nossa tendência a manter o status quo. A falar, tá bom, não quero pensar muito sobre isso aí, não deixa isso aí, como é que está? Então, a opção padrão, ela explora a nossa tendência de economizar energia, de sermos eficazes energeticamente no nosso processo de raciocínio e não nos preocuparmos muito com os detalhes.
E outros que são mencionados, já abordei aqui o das normas sociais, a simplificação, tornar mais fácil a interação com um determinado serviço já é por si mesmo um incentivo. Então, por que nós temos que clicar em 5 páginas diferentes para chegarmos até o serviço que nós queremos dentro de um painel de um tribunal de justiça? Simplificar. Se eu quero que aquele serviço seja utilizado, vamos colocar em evidência, vamos tornar mais fácil, vamos exigir o preenchimento de menos formulários. O priming é basicamente você fazer uma provocação inicial para gerar um efeito posterior. Então, se você pergunta para a pessoa sobre uma determinada intenção, você pretende votar nas próximas eleições, onde as eleições são facultativas? O simples fato disso ser feito já gera um processo mental que influencia a tomada de decisão posterior. E o feedback e o disclosure. Simplesmente tornar a informação acessível, tornar a informação clara e fácil de ser acessada. Porque a maioria dos nossos processos decisórios são tomados, eu estou falando aqui sobre o consumidor, por exemplo, da desjudicialização, são tomados em contextos em que nós temos pouca experiência. E por termos pouca experiência, nós temos pouco retorno de vivências anteriores. Se nós trazemos e colocamos à disposição de uma forma facilitada para o usuário quais foram os resultados das decisões anteriores, então dizer, por exemplo, olha, com esse fornecedor aqui, 80% dos consumidores conseguem resolver o problema na via extrajudicial. Isso já pode afetar positivamente. E o disclosure, que é tornar a informação pública para que ela possa ser avaliada no sentido, por exemplo, de mostrar quem são os nossos melhores fornecedores, aqueles que efetivamente resolvem o problema na via extrajudicial ou não. O selo de qualidade que é previsto dentro da resolução do CNJ, que trata sobre os métodos adequados de resolução de conflito, atua sobre isso, sobre o nudge do disclosure. Então, o que eu queria mostrar aqui, isso é só uma forma assim, de apimentar um pouquinho, eventualmente, o interesse sobre a matéria, ela é muito mais ampla. Haverá oportunidade de se aprofundar muito melhor nas disciplinas do mestrado da IFAM. É mostrar que, tanto no nosso próprio auto-julgamento, na nossa própria avaliação na atividade decisória, nós temos que estar conscientes de que nós também incorremos nessas falhas de julgamento. E é um viés pensar que isso só acontece com o outro, né? Que é o que nos passa. Nós, juízes, também temos que estar atentos aos nossos vieses. Demonstrar que existe um campo prático da utilidade disso de aplicação na gestão, na tomada de decisão no processo judicial, em outras searas públicas. E assim permitir que novas pesquisas possam ser desenvolvidas nesse campo, complementando os nossos esforços que foram bastante ainda iniciais, incipientes. E aí eu retomo a pergunta que eu fiz lá no início, porque lá nós passamos uma informação. 97%, 97 em cada 100 pacientes sobrevivem à sala de cirurgia. 3 em 100 não sobrevivem, morrem na sala de cirurgia. O que você faria se o médico te dissesse que os últimos 97 sobreviveram? Eu agradeço, finalizo. Muito obrigado.